Olá, turma! Hoje nossa aula de língua portuguesa tem como objetivo conhecer regras de concordância verbal. E aí, nossa metodologia será, primeiramente, eu irei nesse vídeo apresentar esse conteúdo da página 164, das páginas 164, 165 e 166. Só lembrando que essas páginas já tinham pedido a vocês que vocês fizessem o estudo delas, para que assim, na aula de hoje você já estivesse por dentro do assunto. Também pedi que você assistisse aquele vídeo, que também é um vídeo excelente, que o professor explica super bem. Então, eu imagino que vocês tenham acompanhado e que, com certeza, vocês já entenderam um pouco desse assunto. E depois a apresentação da atividade que está na página 167 e 168 do livro de vocês. Aqui vai ser uma explicação bem breve para o vídeo não ficar muito longo. Anote aí, assim, entre o verbo e o sujeito de uma oração existe uma relação de conformidade. O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa, certo? Então, ele tem que concordar. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também ele deve estar no plural. Isso. Alguns casos de concordância com o sujeito simples. Expressões que indicam parte de um conjunto. Expressões como um grupo de, a maioria de. O verbo pode tanto concordar com o núcleo, ficando no singular, como pode concordar com o modificador do núcleo, que é o caso, que tem os dois exemplos aqui. Um grupo de alunos prefere estar concordando com o núcleo, e um grupo de alunos preferem estar concordando com o modificador desse núcleo. 2. Expressões como porcentagem, o verbo concorda com o número, que é o núcleo do sujeito, mas também pode concordar com o modificador dele. Aí aqui tem 20% do público manifestaram essa opinião. Também tem um outro caso, 20% do público manifestou essa opinião. Aqui, no caso, também em pessoa, o verbo está modificando. 1% dos estudantes apoia, porque está concordando aqui com 1, e 1% dos estudantes apoiam. Então, o verbo ele aqui vai, dependendo do núcleo, do modificador do núcleo, ele pode estar concordando. 3. Expressões com frações. O verbo concorda com o numerador, certo? Se fosse 3%, 4%, 2/3, 4%, isso é porcentagem, fração. 2/3, 1/3, 1/4. Então, 2/3 dos atores concordavam com o diretor. Então, 2 aqui concordavam, o verbo está concordar de acordo com aqui com o numerador da fração. Expressão um dos que, o verbo no singular ou no plural. A segunda forma é preferencial, certo? Aqui, um dos que, o verbo ele, no singular ou no plural, só que no plural ele é mais preferenciável que você utilize, certo? Nossa classe foi uma das que mais prestigiaram a apresentação. Então, que também você poderia optar por nossa classe foi uma das que mais prestigiou a apresentação, mas aqui a preferência dele é que seja colocado no plural, certo? Quinta, núcleos escritos no plural representando ideia de singular. Nomes de lugar, quando há artigo no nome, a concordância é feita no plural. Aí aqui no caso, os Estados Unidos, como não tem o artigo, que é o os, então os Estados Unidos notabilizam-se. Então aqui, como vocês viram, está no plural. Já no outro caso, Alagoas preserva. Por que não é preservam? Porque não tem o artigo, certo? B. Títulos de obras. Títulos de obra também acontece a mesma coisa, segue o mesmo princípio do item anterior. Os maias, tem o us, que é o artigo, então ganharam. No outro caso, não tem, então o verbo ele vai ficar no singular. 6. Pronomes relativos que e quem. Se o sujeito for que, o verbo concorda com seu antecedente, ou seja, com aquela palavrinha que vem antes. Já com quem, o verbo fica na terceira pessoa, certo? Então, sou eu que revejo, Aqui está concordando com a palavra que vem antes da palavra que, então eu.
Sou sempre eu quem pesquisa. Então, o verbo aqui fica, no caso, impessoal, né? Fica, não, pessoal não, na terceira pessoa, né? Que é ele, né? Quem pesquisa, ele pesquisa. Alguns casos de concordância com o sujeito composto. Aqui a gente viu em relação ao sujeito simples e agora composto. Sujeito composto leva o verbo para o plural. Contudo, considera-se sujeito composto proposto ao verbo. Ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo ou fica no plural, certo? Então, se o sujeito ele é composto, ele tem, né? Se ele é composto, ele tem mais de um núcleo. Então, ele vai concordar, o verbo ele vai concordar com o núcleo mais próximo ou então ele vai ficar no plural, certo? Então, determina o perfil do público, a classificação. Então, aqui, o sujeito, o verbo, ele aqui está concordando com o primeiro núcleo, né? Classificação. Determinam o perfil do público, a classificação etária e o preço do espetáculo. Então, aqui no caso, né, está se referindo aos dois núcleos, então determina o verbo aqui, ele vai para o plural. 2. Núcleos do sujeito ligado pela conjunção ou é preciso avaliar se os dois núcleos participam da ação ou se um exclui o outro. Se por acaso, né, nesse caso aqui, Luana ou Tainá interpretará a Maria. Ó, nesse caso aqui, só uma vai desempenhar o papel, né? Então, preste atenção, núcleos ligados pela conjunção é preciso avaliar se os dois núcleos participam da ação ou se um exclui o outro. No caso aqui, se um está excluindo o outro, então o verbo ele vai ficar no singular, tá certo? Se um não exclui o outro, então o verbo ele vai ficar no plural, que é o caso aqui do segundo exemplo. Alguns casos de concordância com o verbo ser, que é importante vocês irão utilizar lá na hora de fazer a atividade de vocês. Quando há na oração uma palavra no plural, a concordância se faz com ela. Esteja essa palavra no sujeito ou no predicativo, certo? Quando há na oração uma palavra no plural. Então, aqui as falas do protagonista foram uma surpresa. Então, aqui o verbo ele vai concordar porque tem uma palavra no plural. Na oração, toda oração tem uma palavra no plural, então o verbo ele vai para o plural também. Seu sonho eram os grandes teatros da Europa. Então, do mesmo caso, certo? Teatros, então o verbo também, né? A gente vai ficar no plural. Quando há na oração a palavra que designa nome de pessoa e a concordância se faz com ela. Esteja essa palavra no sujeito ou no predicativo. Maria era os sonhos do amado. Então, aqui Maria, o verbo vai concordar com Maria, então fica no singular, tá certo? O verbo. Nas expressões é pouco e é muito, o verbo ser fica no singular, né? O ensaio geral é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Então, o verbo ele vai ficar no singular em relação a essas expressões, pouco, muito. Concordância com verbos impessoais, né? O verbo haver é impessoal quando significa existir e quando indica tempo decorrido. Nesses casos, é empregado no singular, certo? No caso aqui, como vocês sabem, né, o verbo haver, quando ele tiver, né, ele é impessoal, né, e ele significa, quando ele tiver o significado de existir, e quando ele tiver a ideia de tempo decorrido, ele vai ficar no singular. Havia já 2 anos, né, que dá a ideia de tempo decorrido, e no singular havia na peça, então, no sentido de existir, então, também no singular, certo? 2. Indicando tempo decorrido. Fazer é impessoal e fica no singular, certo? Se indicar tempo decorrido, ele também é impessoal e sempre vai ficar também no singular. Já fez 7 dias, né? Apesar de 7 dias ser, né, da ideia de pluralidade, mas aqui o verbo vai ficar no singular por ser impessoal. Aqui na voz passiva a gente não vai se ater a isso não, porque vocês não vão
necessitar lá na atividade de vocês. Mas aqui, ó, a voz passiva e o sujeito indeterminado, né? Quando não se é possível identificar qual é o sujeito. O verbo, né, seguido da partícula passivadora, né, que é o se, ele concorda com o sujeito, né? Divulgam-se as peças, né? Então, aqui está concordando com peças, por isso que é divulgam. Verbo se na indeterminação do sujeito. Quando seguido do índice de indeterminação do sujeito, o verbo é empregado no singular. Então, precisa-se da autorização do autor para alterar o texto da peça. Então, precisa-se, né? É o sujeito indeterminado. Então, por isso que ele vai ficar no singular, tá bom? Então, é isso. Então, aqui agora é a atividade de vocês. Vocês irão realizar só as respostas, tá certo? Você coloca assim as respostas da atividade da página tal, da língua portuguesa, faz todo aquele cabeçalho e aí você coloca 3, né? Aí coloca a resposta, 4, coloca a resposta. Aqui, ó, no caso são questões bem simples, né? Aqui, por exemplo, a quarta, substituindo a estrelinha pelo verbo desconhecer, com que termos ele concordará, né? Se você vai substituir por essa palavra, por esse verbo. E aí, qual é o termo? Ele vai ficar no plural ou no singular? Aí você vai, de acordo com a frase, você vai analisar e você vai dar a sua resposta. Aí você vai fazer o mesmo na quinta, também substituir. Aí vai fazer também na sétima, né? Fazer a substituição. Você vai só copiar a resposta, amor? É só reescrever a frase colocando-a com a sua resposta. E a oitava, da mesma forma, você vai reescrever essas frases, né? Colocando no plural os termos destacados, né? Você vai colocar essas palavrinhas que estão em destaque, você vai colocar no plural. Aí, se elas forem para o plural, o verbo ele também vai para o plural ou não? Você vai analisar, né? E de acordo com as explicações das páginas, né, que foram dadas, né, 164 a 166, vocês irão responder. E é isso. Tenham todos um ótimo final de semana, um ótimo dia e fiquem todos com Deus.